Bem, estamos de volta, trazendo a nosso terceiro vídeo e o último de hoje, que nós vamos passar na sequência um filme para vocês. Hoje eu não vou ter chat, eu tenho um compromisso, mas a gente vai aqui com certeza passar um filme sobre educação muito bom. No final do vídeo eu digo qual o filme, tá bom? E o que nos coloca aqui, como a gente fala antes, a educação é um processo que envolve valores, transmissão e construção de relações sociais e por isso precisa estar voltada para as transformações culturais da sociedade. Acreditamos que para as práticas educacionais na escola possam estar voltadas à altura do nosso tempo e serem de fato inclusivas. Precisam ser efetivamente emancipatória, que suscite o processo de conscientização, compreensão, crítica, participação, sendo uma instituição realmente inclusiva. Vocês percebem que ela vai dizer desde o início aqui, a legenda vai dizer desde o início, que a educação, as questões educacional, ela precisa ser inclusiva, quando é no plural, as inclusivas, precisam ser efetivamente emancipatórias. O que é emancipatória? O cidadão vai, de alguma maneira, ser um sujeito do seu tempo, vai ser emancipado, vai participar das questões que envolvem toda uma sociedade. Dentro da sala de aula, nenhum professor pode ser maior e nenhum aluno pode ser maior. Há a transmissão de conhecimento. Há a questão efetivamente de se passar a educação. Passar a educação com responsabilidade. Como se passa? Deixando o aluno, o acadêmico, ser esse sujeito social, esse ator social, que participe com afinco da transformação. A partir do momento em que você começa a dizer o sim e o não, e quando é necessário diz o não, seja lá para quem for, você é uma pessoa emancipada. Que ela vai dizer que suscitem processos de conscientização. A partir do momento que você é emancipado, você começa a suscitar o processo de conscientização. Você vai ter conscientização daquilo que você quer discutir, daquilo que você quer ver, se a escola cresce, se o ensino cresce, por que que nos derredores da escola há um esgoto que fede, por que que nos derredores da escola, quando em alguns momentos está tendo aula, tem pessoas rondando que podem envolver alunos, aí ali você vai. Conscientização. Aí a compreensão crítica, aí vem a sua compreensão crítica. Aí um aluno traz, professor, vamos fazer um debate sobre o saneamento básico, o meio ambiente e a segurança aqui nos derredores da escola. Aí o professor, não, isso não dá certo, isso requer muito trabalho, isso requer muita tomada de decisão. Vamos aplicar nossa aulinha aqui mesmo, o nosso arroz com feijão. Então, é um professor que só quer repassar como a teoria bancária, aquilo que o Paulo Freire já denunciava, a educação bancária. Ele só deposita no aluno, mas ele não quer a participação do aluno. E a educação, ela tem que ser inclusiva.
incluir o aluno nesse processo. Ele faz um seminário dessa natureza, chama o padre, chama o pastor, chama o presidente da associação, chama um representante, se tiver um vereador por perto, chama, faz um documento, aí as coisas vão começar a andar. Como? Ah, eles vão ajeitar? Não, mas pelo menos eles tiveram, são pessoas emancipadas, passaram pelo processo de conscientização e agora estão com a compreensão crítica e participação, sendo uma instituição realmente inclusiva, se a escola for. Agora, se a escola não for, o aluno não vai ter o sabor de participar disso. E a diretoria, professor, pode também provocar da mesma forma. Já falei aqui para vocês, em outra aula, em outras aulas, que tem diretor de escola que não deixa nenhum aluno entrar na biblioteca, e quando se entra, menino, que acha que tu vai fazer aí? Pode sair daí de dentro. Quando você chega lá, os livros estão tudo num plástico, que veio do Ministério da Cultura, ou veio do Ministério da Educação principalmente, e de outros órgãos também, que se relacionam com a educação, às vezes escritores que fizeram convênios, aí vem oriundos do Ministério da Educação, mas eles estão todos dentro de plásticos, embalados, para que os alunos não mexam nos livros. Isso é uma educação inclusiva? Não é. Não deixa o aluno entrar no laboratório de biblioteca, de maneira alguma, não deixa. Isso é educação inclusiva? Não é. Garanto para cada um de vocês que não é. Garanto que não é. O que requer o domínio de habilidades básicas por nossos educadores, entre elas o domínio da leitura, escrita, cálculo e os seus usos em diferentes contextos como instrumento de entendimento da realidade. Você, para ter o entendimento da realidade, e bem seguro, você vai ter que estar pelo menos ali com o domínio da leitura, que pode ser a leitura propriamente dita da palavra, a leitura do ambiente, a escrita, também o cálculo e seus usos em diferentes contextos como instrumento de entendimento da realidade. Vocês entenderam por que eu falei nos derredores da escola? Porque passa dos muros da escola, e a escola podia e pode ajudar perfeitamente neste debate e envolver toda a comunidade, envolver autoridades, envolver um e outro, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. É isso que a gente tenta repassar aqui para vocês. É isso que a gente vai passar aqui para vocês. Entenderam? Pois é. Concordamos que na educação que se faz por meio de palavras, não pode ser rompida a relação de pensamento, linguagem, contexto e realidade, diz Paulo Freire. Ele diz: concordamos que na educação que se faz por meio de palavra, não pode ser rompida a relação de pensamento e linguagem, porque a palavra é uma coisa, a linguagem é outra coisa. Tem várias linguagens, várias. Um sinal de trânsito, uma pintura, um poema neoclássico, e assim sucessivamente. Você vai conseguir colocar isso dentro da realidade educacional. Vocês entenderam? Estamos imersos
em nossa sociedade em contexto cada vez mais letrados. As práticas sociais exigem o domínio da leitura, escrita e cálculo, que são cada vez mais amplas e dinâmicas, em diferentes contextos, inclusive no ambiente virtual. E tem todo mundo hoje que acontece que tem um celular de ponta, ou um celular também menos de ponta, que aparece tudo, WhatsApp, Twitter, Facebook, ele já acha que ele é sujeito social que pode transformar ou não. Pode, perfeitamente pode, mas estamos imersos. Às vezes estamos numa roda de amigos e não tem nenhum amigo para conversar com a gente. Todo mundo está em outro ambiente. Dentro da sala de aula, antes do coronavírus, quantas vezes me deparei com esta situação ruim, que é você estar dando aula e muitos dos alunos que às vezes vem bem aqui, reclamar, professor, não está dando certo no celular. Na sala de aula ele não saía do celular aqui, ó. E o que fazer no momento desse? E o que dizer numa situação dessa? Estão em ambiente. No entanto, importa levar em consideração não apenas a decodificação dos códigos escritos e numéricos, mas a promoção de maneira contextualizada desses signos, compreendendo seus usos nas diferentes funções sociais que deles emergem. Então a gente tem que decodificar o que vem numa pintura, o que vem numa pintura rupestre, o que vem numa linguagem de um artista plástico. Muitas vezes a pessoa fica... Eu outro dia olhei um quadro que a pessoa pinta as notas musicais e tinha uma nota ao contrário. E a pessoa estava dizendo, essa nota está ao contrário, esse quadro está errado. Ele não quer saber da linguagem que o artista quis dizer naquele momento. De repente, se o artista estivesse falando que o mundo estivesse desafinado, e aí? Vocês sabem que quem inventou a divisão musical foi Pitágoras? Pois é, foi Pitágoras. Saiu com o pai dele era construtor, e a música era reta, né? O que é que ele faz? Ouviu o ferreiro. Pam, pam. Aí ele, olha, e fez as divisões musicais. Então, ali daquela linguagem que ele ouviu, ele praticou uma coisa que até hoje é usada na musicalidade. Pitágoras, o grande matemático, que você pensa que o sujeito é só matemática, era filósofo, poeta, e tinha outras funções dentro do seu contexto, tá certo? Gente, hoje a gente volta na próxima aula, só que isso implica um constante repensar da escola em termos de revisões contextuais sobre o papel e função da educação, que é o conhecimento, o que é inclusão, entre tantas outras. Hoje, nós vamos ter esses 3 vídeos. Logo na sequência, eu vou passar um filme chamado Somos Todos Diferentes. É um filme que vai mudar a concepção de muita gente em relação de como se trata a educação e de como muitas pessoas, às vezes pais, professores, não entendem que para mudar a educação, ela não precisa chamar o aluno de burro. Ela não precisa chamar o outro companheiro de burro, de maneira alguma. Portanto, nós estamos encerrando aqui. Hoje a gente não tem chat, mas temos 4 vídeos. Esse teve o primeiro, o segundo, esse é o terceiro. E na sequência Somos Todos Diferentes, um filme belíssimo, que depois eu quero um comentário dele. Um abraço e até